demonstrações de fé é Marcos 7, versos 24 em diante. Marcos 7, versos 24 em diante. Jesus foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados, demonstrações de fé, porque o Novo Testamento é cheio de histórias, de demonstrações de fé. Naturalmente que há demonstrações de falta de fé também, mas eu quero ressaltar as demonstrações de fé. Algumas destas demonstrações trouxeram muita alegria a Jesus. É como nós notamos na história que é contada em Marcos, quero dizer, em Lucas, no capítulo 7, a respeito daquele centurião que aproximou-se de Jesus com um pedido por um de seus associados, e ele disse para Jesus com muita clareza que não era nem preciso que ele se dirigisse ao lugar onde estava o seu doente, porque ele disse, o centurião disse: eu sou um homem de autoridade, quando digo vai, ele vai, para alguém vai, ele vai, quando digo vem, ele vem, e tu podes então dirigir uma palavra. E Jesus dirigiu a palavra, aquele doente foi curado, e Jesus ficou maravilhado e disse que em muitos outros lugares ele não tinha observado uma demonstração de fé, de confiança em Deus tão grande. Mas a história que li para os irmãos, em Marcos capítulo 7, versos 24 em diante, é a história de um outro milagre. E eu, quando estava estudando esta mensagem, comecei a pensar a respeito da nossa própria resistência aos milagres de Deus em nossos dias, por causa do abuso dos milagreiros. E eles são muitos. Nós não vivemos em Marte, nós vivemos aqui. Ligamos televisão, às vezes não com interesse em alguma coisa, mas para passar algum tempo, invariavelmente vamos para aqueles canais onde alguns das dezenas de milagreiros do país estão operando. E nós observamos claramente as aberrações no ensino e nas práticas. E muita gente, boa por sinal, às vezes tem dado entregue a mente e o coração para estes milagreiros. Há cerca de 2 anos atrás, eu saí com um amigo meu que havia naufragado num dos rios próximos aqui de Manaus, e nós levávamos conosco um conhecido mergulhador que retira corpos de pessoas mortas, é um trabalho penoso deles. Eu conheço vários homens nesta profissão, mas também quando alguma coisa, algum barco vira, uma canoa vira e a pessoa perde seus pertences, ele também é chamado. O meu amigo havia naufragado e disse: pastor, segunda-feira é o seu dia, onde às vezes o senhor feria, o senhor quer ir comigo resgatar algumas coisas que perdi no naufrágio? Eu fui. E a conversa foi muito interessante no caminho, porque estava ali o mergulhador e toda a sua família que aproveitou o passeio. Aliás,
nós da Amazônia gostamos de aproveitar as oportunidades de passeio, é comum isso. E foi uma coisa muito agradável, inclusive com comentários de cunho espiritual, porque já se entrando as águas do rio em outra canoa, uma canoa muito segura, e conversando com a família, surgiu a conversa de onde eu participo, onde eu sirvo a Deus. E uma das pessoas conosco disse assim: eu sirvo a Deus na igreja tal, não cito o nome por razões éticas. E conversa vai, conversa vem, chegou a oportunidade onde eu vou perguntar: mas olha, eu queria saber por que razão você mudou daquela igreja A para a igreja B? E a resposta foi imediata: eu passei da igreja A para a igreja B porque naquela havia poucos milagres, e nesta onde eu estou agora há milagres todos os domingos, operados pelo pastor. Então nessa igreja, a igreja concentra em milagres, milagres do pastor. Irmãos, é no mundo assim que nós vivemos, e ai de nós se não fizermos da palavra de Deus o fundamento da nossa fé. Porque é verdade, algumas pessoas apavoradas, sofridas, vão em busca de milagres e muitas vezes não têm o milagre que gostariam de ter, e é muito triste perder a fé por isso, porque por vezes Deus não opera o milagre que nós queremos, Ele opera outros milagres. Eu lembro, por exemplo, a história do grande pastor, amigo nosso, Manfred Breller, pastor outrora da Igreja Batista da Capunga, no Recife. E certa feita ele já acompanhava uma família que orava pelo milagre de que o chefe da casa, agora com idade muito avançada, 90 e tantos anos, e sofrendo há meses, se não anos, ele chegava lá com a família, em ocasiões especiais, e a família só pediu o milagre da vida. E o pastor Manfredo Brewer, sendo alemão, ele tipo bastante intelectual, e ele é de fato intelectual, um dia ele resolveu dar um basta naquele negócio de só pedir a cura do irmão, que obviamente não estava sendo curado, como não foi curado. O milagre que a família queria não aconteceu. Mas aí ele disse, depois de uma visita muito amável, onde oraram mais uma vez, antes da oração ele disse assim: meus irmãos, eu sou o pastor dos irmãos, então eu quero sugerir que nós oremos por um outro milagre. Eles prestaram atenção, e o outro milagre é o seguinte: nós devemos pedir que Deus opere em nossas vidas para nós reconhecermos que a vida é limitada, e que nós devemos pedir a Deus o milagre de que nós aceitemos o que está para acontecer, que é a passagem do nosso querido servo de Jesus Cristo para as mansões celestiais. E o milagre ocorreu, isto é, as pessoas aceitaram a morte do seu querido e ele partiu para a glória, seguro como sempre esteve. Na semana passada eu tive o privilégio de voltar a Brasília, onde fui pastor por 6 anos, na Memorial Batista de Brasília, e lá eu ouvi uma história que me encheu o coração de alegria. É porque já nos últimos estágios do meu tempo em Brasília, na Igreja Memorial, eu conheci um rapaz muito simpático e aparentemente inteligente. Ele provou para mim que é inteligente mesmo, uma história que eu vi lá semana passada. Irmão, chegou um dia, ele chegou na minha presença no gabinete pastoral e ele disse assim: pastor, olha, eu quero dizer para o senhor que eu estou abandonando a Igreja Memorial Batista de Brasília. Isso é mesmo, irmão? Assim, me conte a história, o que é que aconteceu? Ele disse: olha, é o seguinte, agora é que eu sei qual é o poder que eu tenho. Eu tenho o poder que eu tenho. Eu disse: irmão, e qual é o poder que o senhor tem? Disse: pastor, eu abandonei a Memorial já há alguns meses e eu fui para uma outra igreja onde eu já sou obreiro. Ele disse: mas que maravilha, teu irmão já é obreiro. Eu disse: e qual é o seu trabalho? Ele disse: eu sou expulsador de demônios. Aí eu fiquei muito interessado, porque em toda igreja é necessário que alguns demônios sejam expulsos. Então sabem, toda igreja, não tem nenhuma que não precisa, porque o demônio se intromete, o poder mal quer se intrometer na vida da igreja. E eu interessado fiquei, e ele ficou interessado em me contar a história foi o seguinte: pastor, eu cheguei lá, e o líder daquela igreja onde estou agora como obreiro disse para mim: e você já sabe o que vai fazer? Você sabe que não? Eu disse: não sei. Disse: então é o seguinte, nós estamos precisando de algumas pessoas para expulsar demônios. Então você vai fazer um curso de 1 semana para aprender a identificar e expulsar demônios. Naturalmente, a esta altura eu estava todo interessado. E ele me disse o seguinte: aí eu disse: eu quero saber disso, irmão. Um jovem, inteligente.
Eu quero saber disso. Me conte especialmente como é que a gente identifica, pastor, é a coisa mais fácil do mundo. Por exemplo, você está lá na sua sala e entra um suposto endemoniado à sua presença. E há muitos quartinhos onde os endemoniados estão entrando e cada um deles tem um obreiro. E você naturalmente tem uma Bíblia. Quanto maior a Bíblia, melhor. A certa altura da conversa com o endemoniado, você, sem avisar, chega próximo dele e lança, sem soltar a Bíblia, lança a Bíblia em direção ao rosto do endemoniado. Se ele fizer assim, é demônio. É demônio. E aí você ora e ele é liberto. Ele é liberto. Mas a minha alegria, estou fazendo esta introdução, porque a minha alegria é que agora, quando eu visitei semana passada, ele já voltou a Cristo. E ele voltou e contou a história dele. Sabe o que ele disse, irmãos? Se meu pastor, ele ainda me chamou de meu pastor, apesar de eu não ser mais agora. Agora o pastor dele é o pastor Josué Salgado. Mas assim, meu pastor, voltei à sensatez, voltei à palavra de Deus, que é maravilhoso. Demoraria muito tempo, pastor Norton, para eu contar toda a minha peregrinação aqui, mas estou aqui nesta igreja para ficar. Irmãos, por causa dos abusos em termos de milagres, alguns de nós começamos até a descontar essa questão, né? Milagres, não, milagre era do tempo de Jesus. Vamos acabar com isso, irmão. Milagre é para hoje, na nossa vida. Aliás, há milagres todo dia, todo dia. E parece brincadeira, alguns dizem assim, não, nem sai, não sei que milagre aconteceu, mas aconteceu algum milagre. É só pensar no milagre da vida. Ou você acha que é porque você é novinho em folha, você não corre perigo de desaparecer assim rapidamente por causa de algum fato? É verdade, é Deus quem cuida de nós, Ele sempre cuidou e continuará cuidando. Mas há milagres na Bíblia e há milagres na nossa experiência pessoal que de fato são absolutamente maravilhosos, onde não há como não ver a mão de Deus operando. Irmãos, eu conheço muitos milagres nestes dias. Ainda em Brasília, por exemplo, eu mais uma vez contemplei a face de uma querida irmã que vende livros lá, e aquela irmã é um milagre total desse nosso tempo. Câncer nos 2 pulmões, mandada para casa para morrer. O médico, vendo a sua fé, disse: a senhora não prefere morrer em casa? Ela disse: prefiro, porque este ambiente aqui é tão terrível, tão deprimente. Então vá para casa, mas eu vejo a irmã daqui a um mês. Ela veio. No primeiro mês, no segundo, no terceiro, no primeiro ano, no segundo ano, e aí ele disse: agora a senhora está curada. E ela continua vendendo livros no memorial. Eu a vi, e ela inclusive me deu um livro muito importante para a minha leitura, que já li com grande prazer. É um livro sermão de um grande servo do Senhor, que escreveu o livreto, o opúsculozinho chamado A Morte na Panela. Amados, este texto que eu li para os irmãos fala a respeito de uma mulher, história tocante. Ela vai a Jesus, e o fato de Jesus ter se encontrado com aquela mulher e abençoado em sua vida é altamente significativo. Em primeiro lugar, porque mulher, nos tempos de Jesus, a mulher era muito mais valorizada do que ela continua sendo em nossa sociedade. E a minha expectativa é que, porque nós conhecemos a palavra de Deus, e porque nós vivemos neste tempo tão iluminados pelo conhecimento da palavra de Deus e de quem a mulher realmente é em nossa sociedade, e se nós estamos ainda no grupo de desvalorização da mulher, que nós saiamos dele, porque é fria, não tem nenhum significado. Quem precisa deve ler Gálatas 3:28 para saber que em Cristo não há nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, mas somos todos um em Jesus Cristo. Lamentavelmente, esta luta pela valorização da mulher continua, mas está perdendo cada dia do nosso meio. Daí porque batistas brasileiros formalmente agora aceitam pastoras em seu meio, e isto é oficial, garantido pelas decisões da Convenção Batista Brasileira. E para mim foi um dia glorioso esta mudança. Irmãos, naquele tempo a mulher era desvalorizada, mas ela foi à presença de Jesus e foi aceita por Jesus. E é muito maravilhoso quando nós observamos que Jesus aceitou aquela mulher, esta mulher sofredora, que chegou à sua presença, porque ela era de Tiro. Tiro é uma cidade sinônima de paganismo.
portanto ela era gentia. Não apenas isso, ela era de origem, disse o texto sagrado, cirofenícia. Com toda probabilidade era adoradora de Astarte, aquela deusa perversa, onde a perversidade e a imoralidade eram parte do culto, com as sacerdotisas, que eram prostitutas templárias. Provavelmente, diz um autor, que o filho deveria ser fruto dos seus relacionamentos impuros em nome de sua religião. Mas, irmãos, ela foi a Jesus e ela adorou ao Senhor Jesus, tanto é que ela o chama de Senhor. Curios, na língua grega, quer dizer, é uma referência a que aquele tinha autoridade suprema. E ela vem a Jesus e conta a sua necessidade. A minha filhinha, assim está escrito na palavra de Deus, no original, está possuída de um demônio. E há com Jesus Cristo um diálogo muito interessante, e um diálogo onde ela mostra toda a sua humildade. A humildade daquela mulher é, por certo, uma humildade representativa de pagãos que, reconhecendo a loucura e a fantasia da sua fé pagã, vem a Jesus. Vem a Jesus. Ela chama Jesus, neste texto de Marcos, de Curios, de Senhor. Mas em Mateus, onde nós temos a mesma história relatada, ele é chamado de filho de Davi. E tanto Senhor como filho de Davi eram títulos messiânicos. Quer dizer, havia um reconhecimento de que Jesus Cristo é o Messias, é o enviado de Deus prometido para cumprir a vontade do Senhor. Então ela veio em humildade. Irmãos, só há uma maneira de nós chegarmos a Deus pedindo um milagre, pedindo a sua atuação em nossa vida e sermos bem-sucedidos, qualquer que seja a resposta soberana do Senhor, é chegarmos a Deus em humildade. Quando nós chegamos à presença de Deus com humildade, nós abandonamos a fantasia de que nós somos poderosos, de que nós comandamos a vida. Nós não comandamos nem a nossa vida. Há muitos acontecimentos que não têm nada a ver com a nossa decisão, tem a ver inclusive com circunstâncias, que muitas delas o Senhor nos permite viver, através das quais nós podemos ver a obra de Deus e glorificá-lo. Eu li uma história muito interessante a respeito de humildade. O autor conta que certo homem foi a uma galeria de arte na Europa, onde havia um quadro maravilhoso de Jesus Cristo no Calvário, aquele ato de amor supremo. E quando aquele turista estava olhando para aquele quadro maravilhoso de Jesus Cristo naquele lugar de arte, o guarda veio, tocou, inclusive de uma maneira não muito respeitosa, com um bastão que ele tinha de manter a segurança, tocou assim no turista e disse assim: abaixe-se. Aí ele abaixou-se um pouquinho assim, novamente veio o guarda impertinente e tocou. Ele disse: mais. Ele baixou-se um pouco mais, olhando para a figura de Jesus na cruz, naquele quadro, e ele começou a notar alguns detalhes que não tinha visto antes. Pela terceira vez veio o guarda e tocou os dedos um pouco mais forte, assim: abaixe-se. E ele então ficou ajoelhado, como muitas vezes nós fazemos, só com um joelho no chão. Aí olhou e viu coisas maravilhosas, mas aí veio de novo e disse assim: abaixe-se. Ele colocou os dois joelhos no chão e ele ficou mesmo bem baixinho. Aí ele pôde ver que o quadro era absolutamente outro quando observado daquela altura, lá de baixo. Amados, muitas vezes, para entendermos o amor de Deus e nos humilharmos na presença dele, nós precisamos estar assim, de joelhos, para ver a beleza total, pois só em submissão nós podemos contemplar não o quadro, mas a glória do Senhor. E esta mulher veio humildemente, contou a sua necessidade. E é interessante que, tendo ela vindo contar a sua necessidade como contou, Jesus libertou a sua filha, fez conforme ela mesma desejava. Amados, o Evangelho é sempre, nós constatamos isso pelo Novo Testamento, o Evangelho é sempre revelado ordeiramente.
E é por isso que Jesus Cristo apresenta aquela palavra que alguns podem não entender. Quando ela veio, fez um pedido, foi bem específica. A mulher grega disse o verso 26, Ciro Fenícia de origem, rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E a resposta de Jesus foi: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Muitas vezes nós não entendemos esta palavra, mas o Evangelho foi primeiro trazido para os judeus. Lembram João 1,12? Ele veio para o que era seu. É uma referência aos judeus, o povo judeu. Mas os seus não receberam. Mas, eventualmente, a todos quantos o receberam, foram feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Que texto preciosíssimo, né? Filhos eram os judeus, e cães era uma palavra em gíria específica para os gentios. Para os gentios. Aqui no texto, Jesus Cristo abranda isso pelo diminutivo, né? Olha, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Jesus veio e trabalhou primeiro com as ovelhas que se afastaram de Deus, as ovelhas de Israel. Isso mostra a progressão do Evangelho. Mas eventualmente esta história que nós conhecemos na sua inteireza, porque vivemos agora deste lado do sacrifício de Jesus Cristo, nós sabemos que Deus é para todos, a salvação é para todos, e não apenas para os judeus. Judeus daquela época perderam o privilégio de ser aqueles que contam a história de Jesus, e há judeus em nosso tempo que ainda não têm este privilégio, apesar de todo o anúncio de que Jesus é o Salvador. Meus irmãos, vocês têm cachorrinho em casa? Eu já revelei para os irmãos que eu tenho um. Os meus netos fazem a festa, porque aprenderam que quando cai é deles, mesmo quando a dieta deles é só a receita do veterinário, né? É só a ração, não, eles apreciam, e apreciam que não podem comer. Mas Jesus Cristo fazia esta referência, é uma referência tão interessante, bem caseira, né? Deixe primeiro os filhos como para se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher é muito inteligente, porque a mulher usa as próprias palavras de Jesus Cristo e diz: sim, cúrios, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então deve sobrar para mim também, e sobra. E como sobra. Meus amados, a mulher não quer outra coisa, ela não quer primazia, ela quer só um pouco da misericórdia. E há muitos outros, provavelmente alguns até entre nós, que sabem disso, que não tem status algum, e é verdade, com Deus, porque todos somos pecadores, mas sabem que precisam da misericórdia de Deus, e não precisam, quem sabe, alguns aqui precisam para seus filhos, mas precisam para si mesmos da misericórdia. E talvez seja algo tão profundo que você não ouse dizer para os outros, mas você deve ter a coragem, a sabedoria espiritual de dizer para Deus. Quando eu estudava nos Estados Unidos, em curso de psicologia, eu aprendi que há coisas que ninguém sabe, mas nós sabemos. É chamada a janela de Johari. A janela é toda subdividida. E quando ao conhecimento, há coisas que eu não conheço de mim, mas os outros conhecem. Há coisas que só eu conheço, mas os outros não conhecem. Há coisas que ninguém conhece. Johari naturalmente não tinha interesses espirituais, mas Deus tudo conhece. E se Ele já tudo conhece, não há por que ter vergonha ou reservas em contar ao Senhor. Farei referência no término deste culto, desta mensagem, a respeito do hino do cantor cristão. Eu procurei verificar o número, 345, que muitos aqui ainda sabem de cor, porque foram da tradição, que o bom crente conhecia a Bíblia e o cantor cristão, né? A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito. Tudo.
E por que não contar se ele já sabe? Ele já sabe. Mas há algo de especial quando você conta tudo. Já pensou se essa mulher gentia Sirofenícia não contasse a Jesus? Ela perderia o grande privilégio do milagre que ela mais desejava para o bem da sua filha. E o milagre foi tão rápido. Jesus Cristo não teve de ir lá e chamar a menina à sua presença. Jesus não teve, como os milagreiros do nosso tempo, de expor a situação para que todos soubessem do poder que eu tenho. Ele não explorou o milagre para falar a respeito da grandiosidade da sua doutrina. Ele não se exaltou perante o povo, em absoluto. Ele só declarou: vai para casa, a tua filha já está livre do teu demônio. E o texto sagrado diz, na parte final, que foi assim mesmo que ela encontrou. Chegou lá, não encontrou mais a sua filha agitada, possessa. Encontrou a filha na cama, e o demônio, diz o texto sagrado em forma bem lacônica, já a deixara. Amados, Jesus jamais procurou se projetar com seus milagres. Ele ensinava a respeito do poder de Deus, ele demonstrava o poder do Pai para salvar, não apenas alguns, mas todos os que nele confiavam. Graças a Deus nós temos múltiplos exemplos de pessoas que ao longo da vida fizeram assim. Uma das histórias mais tocantes da história cristã é a história de Mônica, a mãe do chamado Santo Agostinho. Santo era um importante representante do cristianismo em nossos dias, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não leva a declaração de alguém maior que os demais, do ponto de vista espiritual, para promulgar este título de santificação em alguém. Santo é quem é separado do mundo e para Deus, para cumprir a sua vontade. Mas Mônica, a mãe de Santo Agostinho, também jamais abandonou o filho e continuava a ter fé, continuava a orar, visando e buscando o poder transformador de Deus na vida do seu filho. Quando que ela andou de padre para bispo, para quantos ela podia, pedindo pelo seu filho, pedindo o milagre, Mas certa feita ela procurou um homem espiritual da sua igreja, e quando ela procurou, ele orou por ela, disse que continuaria orando por ela, mas aí fez esta afirmação. Ele disse assim: não é possível que o filho de tantas lágrimas se perca. Não é possível que o filho de tantas lágrimas se perca. Se ele, com esta afirmação, chamava a atenção para o sofrimento da mãe que orava com seu filho, a verdade é que Deus responde às nossas orações, e eventualmente, mesmo dando sinais de que a vida de Santo Agostinho, não santo ainda naquela época, se tornaria pior, mais acirrada, fazendo a vontade do demônio em sua vida, viajando para uma cidade grande onde a perdição era notória. Foi exatamente naquela nova cidade, chamada Cidade de Perdição, que Deus tocou a sua vida. É como a história da mulher Sirofenícia. A mulher gentia estava certa de que valeria a pena confiar em Jesus, por reconhecer o Senhor, Curios, na língua grega. E ela, chegando a Jesus, foi ouvida, e sua filha foi liberta. Amados, o hino a que me referi há pouco é um hino extremamente inspirador. 345. É provável que eu pudesse até recitar este texto, porque sou um dos bem-aventurados, e cresci com um cantor cristão e a Bíblia e o cantor cristão. Mas notem só a preciosidade dessas afirmações. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus cuidados e meus sofrimentos, só Ele os pode suavizar.
A Jesus Cristo contarei tudo, Ele é amigo firme e leal. Basta pedir-lhe que sem demora aos meus pesares dá fim cabal. Sempre tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só meu amado, que é invencível, pode, portanto, me proteger. Deste caminho, os maus desejam, pois desviar e me demover. Mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a permanecer. E o coro: a Jesus Cristo, meu bem-amado, narrarei sempre a minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Há muitos exemplos no Novo Testamento de milagres, milagres verdadeiros. Eles todos ocorreram por causa da fé. Fé no sentido de confiança plena em Deus. Confiança plena em Deus significa colocar tudo nas mãos dele, para que ele opere segundo a sua vontade. Ele continua fazendo isso. Ele fará na sua vida. Não importa de que natureza o problema é. Não importa se o problema é de seus filhos. Não importa se o problema é seu, se o problema é agora, o problema financeiro, é o problema de dificuldade comercial. Não importa o que for, Deus cumpre a sua palavra e tem prazer nisso. Precisamos ser inteligentes e levar a Jesus o nosso sofrimento, certo da sua bênção. Que Ele nos abençoe.